esse trabalho de coordenação do plano diretor em agricultura irrigada e o exemplo aqui em Minas Gerais. Bem, o secretário Guilherme quebrou o protocolo uma vez, eu vou quebrar outra vez para dizer que provavelmente seja o último momento que eu vou ter a oportunidade de falar com vocês, e de maneira muito especial dizer da alegria, da satisfação mesmo de nós mineiros, especialmente do governo de Minas, pela realização do seminário aqui. Nós somos parceiros, mas foi uma iniciativa importante da Secretaria Nacional de Irrigação, no principal evento da agropecuária mineira que se realiza aqui na Expo Minas. Então, é extremamente estimulante, porque é parte do resultado de uma mobilização. Os que estavam ontem aqui me ouviram dizer que eu entendo que tudo que nós precisamos fazer tem série de dificuldades na infraestrutura, no bloqueio ambiental, na parte jurídica, etc. Mas nós temos o essencial é manter e dar mais organicidade a esse esforço de fazer a agricultura irrigada um instrumento que aí eu digo, não de governo, não do Estado, mas da sociedade. Me permito agora, depois de passar a quebra do protocolo pelo agradecimento, compartilhar com vocês uma coisa importante. Provavelmente, vocês vão se lembrar que se fala, a palavra que é mais falada é irrigação e não agricultura irrigada. E nós não fizemos, por acaso, a introdução, no próprio contexto já da lei mineira, de agricultura irrigada e não de irrigação. Por quê? Uma maneira de sair da pressão, de quase da opressão de outros setores, quando queriam restringir os esforços de irrigação, na perspectiva pura de que é uma atividade que usa a água, que retira a água de um determinado corpo d'água. Quando nós falamos de agricultura irrigada, nós estamos falando de uma agenda muito mais ampla, muito mais complexa, que nós vamos começando a desvendar. Inclusive, porque aí já não estamos falando mais de consumo de água, não deixamos que se fale em consumo de água, pode-se falar em uso de água, como se falou hoje aqui, e eu vou um pouco mais longe. Nós devemos falar de funções da água no ecossistema, ou, daqui a pouco vocês vão ver ali um gráfico, no agroecossistema. O que é o agroecossistema? É qualquer área de produção, pode ser a fazenda, grande, pequena, unidade de produção. E por que eu falo de função? E aí eu estou emprestado, porque agora há pouco a gente conversava ali falando de pesquisa, é que quando nós entendemos função, entendemos fluxo da água no ciclo hidrológico, nós temos mais facilidade de entender que quanto mais ela estiver sendo estimulada num fluxo, num determinado espaço, e aí vem a nossa questão de território, mais ela vai gerar resultados. Então, como disse, tomando emprestado do Patrick, é igual dinheiro. Dinheiro que não circula não gera riqueza, não gera satisfação. A água é a mesma coisa. A água parada é uma água maltratada. Então, esse contexto foi que ontem eu mencionei aqui, ontem é uma abertura, um caráter mais político, eu fui muito claro, e acho que os estados, e aqui estou falando com o representante da União, estavam aqui os representantes da Agência Nacional de Águas, os estados, falando de território,
né, as subbacias, as comunidades das subbacias, os municípios, até chegar no produtor, devem ter em conta essa perspectiva. E a água só é importante para ele se exercer função no espaço onde ele está vivendo. Só que a sociedade urbana, infelizmente, mal informada, né, sobretudo nós brasileiros, por razões todas, nós ainda somos mal informados do ponto de vista da educação, quanto mais nos sistemas mais complexos. Não entende muito bem essas coisas. Então, acho que nós estamos construindo uma nova agenda riquíssima. Tanto que o plano diretor de agricultura irrigada, né, ele lá no final, no seu documento executivo, seu sumário executivo, ele já fala genericamente água e agricultura. E agora, eu quero dar uma informação para vocês de que esse tipo de reflexão, gerando instrumentos, gerando ferramentas de trabalho, né, que são as metodologias, que são os planos, serão os projetos e programas. Só para ter uma ideia como que eu, na minha opinião, tem evoluído, o Guilherme me manifestou aqui ontem e hoje, agora, simbolicamente, nós acabamos de mostrar isso aqui, né, numa assinatura de um termo de cooperação com o Rio Grande do Sul. Mas, por exemplo, não sei se está aqui o Eduardo Figueiredo, não está, ele já viajou. Ele é presidente do Instituto Bioatlântica, que é a agência de bacia do Rio Doce, que é um rio já de domínio da União, né? O rio em si, a bacia não é, mas que compartilha com o Espírito Santo. Nós estamos mal terminando a metodologia de trabalhar com o território de agricultura irrigada, já vai usar na bacia do Rio Doce, já está com a proposta evoluindo. No dia 22 de junho, agora, no próximo dia 22, governadores de Minas, do Espírito Santo, e obviamente secretários e outras autoridades e representantes das regiões, da região do Rio Doce, estarão assinando um acordo de cooperação para estabelecer um plano diretor para a bacia do Rio Doce, mas é mais amplo do que a agricultura irrigada. É uma base de um plano diretor de desenvolvimento sustentável com o vetor água. É muito, muito rico isso aí. Portanto, nós começamos a falar de irrigação, passamos para a agricultura irrigada, estamos falando de plano de desenvolvimento irrigado, onde a água é o vetor. Então, vou dizer mais de um resultado. O governo de Minas não tinha um programa definido, nos governos, infelizmente, de Minas, não vou falar dos outros, não. O da União é razoavelmente rico. Os dos estados e municípios eu sei que não. Mas nós conseguimos fazer uma negociação com a Embrapa, onde o governo de Minas, através da FAPEMIG, alocou 3 milhões de reais. A Embrapa disse assim: bom, se o governo garante 3, nós vamos garantir 3 também, para realizar pesquisas na perspectiva também ampla de agricultura e água. E podem ver aí na internet, está recentemente lançado o edital, no caso de Minas, da FAPEMIG, para esse tipo de trabalho. Fruto 100% desse debate, dessa reflexão, dessa construção, que é a partir do nosso plano diretor de agricultura irrigada. Bom, eu vou passar rapidamente aqui, muita coisa já foi repetida, o Guilherme tem razão, provavelmente fica por último, mas eu não tenho gráficos e números não, aqui é um pouco mais conceitual. Assim como o Mário Vilela, ontem à noite, e quem teve o privilégio de participar aqui do evento, de uma palestra dele, ele mostrou lá sobre aquele triângulo equilátero falando de sustentabilidade. Eu uso até um termo, viu, Mário, eu vejo ali com satisfação, é um equilíbrio
dinâmico, ou seja, tirando de lá pelo rigor para esse efeito aqui é uma utopia, que a gente vai procurando sempre alcançá-la. Utopia é uma coisa que a gente nunca alcança. E é isso muito interessante, essa perspectiva de desenvolvimento sustentável. Uma hora porque deu uma enchente, deu uma seca, desequilibrou um lado, né, o preço baixou, desequilibrou o outro lado, o proprietário ou o gestor do espaço ali adoeceu, mas está sempre buscando fazer isso aí. O que quer dizer o seguinte, é que há uma aceitação, há uma pactuação mundial de que não dá para fazer nada aleatoriamente, sem a perspectiva, sem o compromisso de que queremos alcançar a sustentabilidade. E nessa mesma grande pactuação, falando de sustentabilidade, esses são os grandes desafios da humanidade. Isso, grandes instituições, e a ONU sacramentou isso aqui também, e está ali com duas cores diferentes, só para dizer o seguinte: se nós olharmos dos 10 maiores desafios, os 5 são diretamente, ou melhor, 5 deles são diretamente relacionados com a agricultura: energia, água, alimentos, meio ambiente e pobreza. E se quiser dizer doença, por que não? A própria democracia, né? Guerra, também tem a ver. Porque diz que casa que não tem pão, todos brigam, ninguém tem razão. É isso mesmo, quer dizer, então se faltou alimento lá, guerra pode aparecer, etc. Mas pode ir passando aí, porque isso é apenas para mostrar aquilo que nos move, né? No sentido amplo. Aqui reside a grande diferença daquilo que historicamente tem sido um grande esforço de irrigação de governo, não de produtores. Governo tem feito irrigação através da perspectiva de parâmetros, grandes investimentos, e aí, seja governos estaduais e governo federal. Nós pensamos que o desafio estratégico para o Plano Diretor de Agricultura Irrigada de Minas Gerais é esse aqui: preservação, conservação e uso de água para irrigação, onde vivem as pessoas e onde estão as atividades. Ou seja, é um posicionamento estratégico e político. Nós, no nosso plano diretor de irrigação, não consideramos fazer perímetros para levar pessoas para lá. Isso é uma coisa que está muito clara, porque quando começamos a discutir esse assunto, aí algumas pessoas, alguns políticos ou empresários, mas onde é que vai ser o projeto? Né? É lógico, a nossa cultura de obra, a nossa perversa cultura de obra nesse país é um horror, né? É um horror. Obra que começa e termina, não estou falando só de irrigação, não. É obra que não se faz, hoje está aí, vai do porto ao aeroporto e qualquer caminho intermediário. Então isso aqui, gente, realmente é importante. Isso aqui nós não queremos falar de irrigação em nenhum espaço, seja individual ou seja o coletivo de uma subbacia, sem falar de conservação de água e de preservação. Pode seguir, por favor? E aqui, de maneira mais singela, né, e não poderia ser de outra maneira, a nossa grande matriz, principalmente no semiárido, mas isso vale para qualquer região, a diferença que nós temos no semiárido, quer dizer, as diferenças são grandes, mas do ponto de vista de irrigação, o semiárido tem uma escassez absoluta de água na perspectiva de que chove pouco. Mas nós, por aqui, em qualquer outro lugar, nós já temos escassez relativa de água e temos visto de maneira assim, até quase dramática, uma maneira errática de oferta de água pela chuva. Chove um ano de um jeito, outro ano de outro jeito. Mas isso aqui seria a coisa, vamos dizer, mais singela para mim. Colheita de chuva. Ou seja, aumentar a permanência da água no local que ela cai. Aqui, inclusive,
se a gente avançar um pouquinho, falando de agricultura e água, é uma maneira de você ter a irrigação, ou melhor, o efeito da irrigação, né, pela água da chuva, depois que ela foi embora, você consegue aumentar a permanência da água no solo. É o que nós precisamos entender melhor. Não o grande ciclo hidrológico, mas fluxos da água em parcelas do seu ciclo. Por exemplo, a água no solo. Trabalhar melhor isso aí, porque nós podemos, inclusive, reduzir a própria necessidade de água para irrigação. Então, vem aqui necessidade de conservação de água e solo, tecnologias sociais, que já foi bem falado aqui hoje, ou seja, quanto mais escassa a água, maior o esforço, o cuidado de fazer a sua conservação, a sua reservação. Aí as tecnologias sociais, a gente sabe que são de extrema viabilidade e importância, e infelizmente ficaram relegadas durante muito tempo, e ainda é pequeno o investimento que se faz, porque deveria dar toda a força à comunidade em tecnologia social. O governo devia só ser um provedor, né? E obviamente nós colhendo chuva, vamos ter mais produção, vai agregar valor, e a produção ajustada, adaptada e geração de renda. É um ciclo que a gente tem como um ciclo simples e virtuoso a partir da segurança de ter a chuva. Quando nós estamos trabalhando em região de escassez, como eu disse, tem que ter mais cuidado. E a primeiríssima coisa é captar e conservar a água. E aí, quando eu falo das tecnologias sociais, tomar o cuidado, porque no semiárido, né, a maior parte é técnico, sabe disso aí, mas alguns que não são, no semiárido nosso, em média, a evaporação é 3 vezes maior do que a quantidade de água que chove no ano. 3 vezes. Então nós vamos ter 3 anos de chuva para um ano que não chover, zerar o consumo todo. Então precisa conservar, por isso que barragens subterrâneas, né, aqueles reservatórios do tipo cisterna, etc. O uso sustentável, isso aí é um aprendizado permanente, isso aí não acaba. Como? Qual que é o uso sustentável? Isso não acaba, isso aí é a responsabilidade, o compromisso. E eu diria assim, o cuidado de observar como que é melhor. Óbvio que na agricultura nós sabemos coisas banais que nós estamos reaprendendo. Por exemplo, a gente usava essa expressão que hoje pouco se vê. Não pode deixar o solo nu. O que acontece? O solo, né, com o sol batendo, a evaporação vai embora. Quer dizer que o solo está coberto. Daí o plantio direto, né, a integração, os sistemas agroflorestais. E daí para frente é a perspectiva de, fazendo a captação sustentável, gerando renda, não vamos chegar ao desenvolvimento sustentável. Vamos passar e vamos ser mais rápido. Esse ponto aqui, gente, eu quero compartilhar com vocês, principalmente os que são de fora, os nossos, pelo menos da área de governo aqui, conhecem. O governo de Minas, desde 10 anos atrás, ele estabeleceu o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado como a sua referência em termos de planejamento de longo prazo. 30 anos, a cada 4 anos faz uma atualização. Trabalha sempre com redes de desenvolvimento, ou seja, as secretarias, através de programas, trabalham ajustados, né? Então esse trabalho em rede é fundamental. Isso é uma lógica, é como nós aqui. Se qualquer um falar assim, não, eu vou dar minha vida pela irrigação, vai ser um marketing, mas não vai resolver o problema da irrigação. Então nós temos que estar articulados em rede aqui. Nessa perspectiva de trabalho em rede, o resultado final, digamos, a grande bandeira dos governos, nós estamos falando do terceiro governo de 10 anos para cá, né?
um intervalo de 4 anos. O primeiro foi o governador Aécio, chamou de choque de gestão, e muita gente se lembra disso, foi muito importante. Era organizar as finanças, fez restrição enorme, etc., organizou as finanças. Não quer dizer que passou a ter dinheiro, porque ele passou a ter finança organizada, tem dívida, mas paga em dia, retornou ao mercado de crédito e hoje é muito respeitado por isso aí. Mas foi o segundo ano, e aqui está a grande lição que nós mineiros temos recebido, foi Estado para resultados, ou seja, dizer o seguinte, vai buscar a melhor aplicação e vai ter um resultado. Agora, para saber que resultado que tem que ter indicador. E aí começaram a ser gerados indicadores para qualquer tipo de programa dentro do orçamento do Estado. O governador Anastasia, ele definiu, e ele tem muita convicção disso já, ou seja, já é uma rotina, essas duas são conquistas, elas se mantêm, mas ali ele estabeleceu um Estado para o cidadão. Isso aqui tem uma força enorme na perspectiva do programa nós chamamos de Irriga Minas, é o nome fantasia, mas no Plano Diretor de Agricultura Irrigada. Vocês vão ver já por quê. Mas quando ele quer dizer Estado do cidadão, ele quer dizer o seguinte: o Brasil e o Estado de Minas, talvez em média, mais do que o Brasil todo, por quê? É o Estado mais antigo, está mais perto do DNA, né, da cartorial da Península Ibérica, e muito burocrático, etc. Nós precisamos valorizar o cidadão. Tudo que nós fizemos tem que ser na perspectiva do cidadão. E aqui, nós não apenas fizemos a leitura ao pé da letra, nós aprofundamos um pouquinho. Não é fazer para o cidadão, não, nem é fazer com o cidadão, mas, sobretudo, oferecer a possibilidade de protagonismo ao cidadão. Ele é que deve ser o objeto dessa história, e não o Estado. Passe, por favor. Aí veio o plano diretor, com 5 minutos. 5 minutos, é bom. Aí vem lá então, a abordagem territorial está dita aí, já foi falado muitas vezes, e aqui, eu falando de indicador de sustentabilidade em agroecossistema, ISA. Agroecossistema é a palavra acordada, pactuada com a Secretaria do Meio Ambiente. Veja aqui nosso companheiro, grande parceiro, Diogo, que trabalha conosco nesse trabalho, nessas metodologias aqui. Essa aqui foi desenvolvida pelo Governo do Estado, com apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, FAPEMIG, desenvolvida pelo Zé Mário Lobo, que está ali, que é da EPAMIG. Então, a perspectiva de gestão para a avaliação desses indicadores é ao nível da propriedade, vamos usar essa expressão, e tem o produtor como gestor. Essa é a grande novidade, ou seja, nós definimos e vamos dar o apoio que for necessário, mas tem um gestor. Estamos treinando agora, já temos aí uns 300 técnicos da Emater treinados, vamos treinar mais uns 150 esse ano, para a aplicação da metodologia, que não vamos entrar em detalhe aqui, mas o importante é isso, é o protagonismo dado ao gestor. No caso do zoneamento para a subbacia, ou em outras palavras, no dado território, que no caso da agricultura irrigada estamos chamando território de agricultura irrigada, nós estamos chamando de zoneamento ambiental produtivo. Ou seja, é o conjunto, a interação entre o planejamento das questões, o zoneamento das questões ambientais e de produção num determinado território. E não só de produção agrícola, de tudo que estiver ali. A gestão não seria individual, seria uma gestão comunitária. Nós estamos tomando como base que qualquer território tem que ter o sentido de pertencimento para aquela comunidade. Nós vamos fazer lá de baixo para cima. E geralmente é uma subbacia, e a comunidade do território é que vai ser a principal gestora. Essa aqui é a grande novidade que nós estamos apresentando como metodologia. Por quê? Porque nós partimos do princípio
de que os instrumentos de Estado não dão conta de fazer uma gestão, faz uma gestão quando vão fazer intervencionista na base de instrumentos de comando e controle, e aqui não, de novo, vamos falar de protagonismo. Eles vão assumir responsabilidade. A lei não muda, as obrigações não mudam, mas o jeito de tratar fica leve, porque vai fazer porque é bom para ele, e não porque o Estado está mandando. Essa é a essência. Pode passar. Então, aqui as parcerias que nós temos, o Ministério da Integração Nacional, né, a CEAPA, o Instituto, o IICA, para elaborar o plano diretor de agricultura irrigada. Agora vamos ter que ser rápido, né? Aí, aqui está o zoneamento. É só para mostrar aproximadamente como que, utilizando instrumentos que estão disponíveis, por exemplo, softwares livres, né, nós estamos chegando a resultados excepcionais. Mas pode passando aí. Então, o zoneamento ambiental produtivo, o ZAP, para dar um nome forte, é uma metodologia para o estudo socioeconômico ambiental de uma certa subbacia hidrográfica, um território que se defina, né? Uso atual e projetado do solo. A Embrapa, que é grande parceira desse trabalho, está muito bem representada aqui, ela, digamos, provê isso aí, inclusive a parte de geoprocessamento, etc. Unidade de paisagem é a UFO, está aqui o professor Giacomini, né, o IAEMATER, o Fernandes tem um livro, um trabalho muito bom. Estudo hidrológico, principalmente o Euclides Humberto, né, que está na UFV, e é originalmente da Rural Minas, e nós trabalhamos com dados do IGAN. Softwares fantásticos que nos dão a possibilidade de trabalhar com isso aí. Isso aqui gera um plano de adequação barra regularização. O que eu quero dizer? Do ponto de vista nosso, da agricultura, a adequação socioeconômica ambiental é o objetivo. Do ponto de vista da lei, é uma regularização, só que a regularização fica dentro do processo. Ela fica dentro do conjunto. Pode seguir? Aqui nós estamos tomando como base a bacia do Piloto, no Rio Claro, que é à frente do Araguari, por sua vez, é à frente do Paranaíba, e vai lá para o Paraná e Prata. Pode passar. Aqui Bom, der para concluir. É agora. É só passar os mapas. Você vê, esses mapas, eles já se encontram, é só delimitar. Vai passando. Vê só o título lá. Estudo hidrológico, pode disponibilidade hídrica. Aí gera um gráfico. Esse gráfico é importante ver. Não, o gráfico tinha que voltar aqui. O Alberto está calmo agora. Esse gráfico ele é gerado a partir de o que é a vazão, o limite. O azul aqui é o limite que teria, segundo os critérios de Minas Gerais, para outorga de água, né? A linha do meio seria a Q710, né? Quer dizer, e a de cima, a grande, é o que efetivamente está sendo usado. Então, é um brutal conflito, né? E que nós estamos lá ajudando a fazer isso para resolver. Pode seguir. Agora, como alguém disse, como é que faz isso? Com muitas reuniões, com muita discussão, etc. Aí você vê o seguinte: todos esses mapas localizam ali o redondinho, pivô central. Pode passando aí, porque agora é só ilustrar. As áreas, ali é cana, a gente já sabe hoje. Isso aí são situações tiradas do Google. Pode tirar. Pode passando. Né? São em síntese, são situações. Isso aqui facilita definir o quê? Vão recompor a PP, vão recompor reserva legal, vão fazer corredor de fauna e flora.
Áreas mais críticas, mais vulneráveis, vamos usar os sistemas de produção, né, mais amigáveis, e assim vai se realizando a pactuação. Aqui apenas os gráficos que dão no caso do ISA e no caso do Rio Preto, Rio Claro, está nisso aqui. O ISA mostra, o Mário Vilela passou isso aí ontem, aquela linha vermelha é o limiar da sustentabilidade, né? Caminhando para fora da linha vermelha é ótimo e lá para o centro é ruim. E nós trabalhamos 23 indicadores, isso aqui tem uma plasticidade, quando quiser aprimorar isso, e é possível. E acho que nós estamos com isso dando um início bom, pelo menos aqui para Minas, nós estamos com segurança de que esse é um excelente caminho, e nós oferecemos essas metodologias serão socializadas a partir do momento. O ISA já está socializado, já está na internet, e a outra a partir do momento em que ela seja chancelada pelo governador de Minas, será uma metodologia disponível para todo mundo. Muito obrigado.